E aí, pessoal, como é que vamos? Espero que todos tranquilos e serenos depois da aula de manhã. Como eu falei, à tarde será para a correção do nosso teste de recuperação em segunda chamada. Então vocês fiquem atentos, observem, mesmo aqueles que não tenham feito, é bom dar uma olhada. Quero também salientar que dessa vez eu mandei a atividade para a turma toda, por isso teve gente que, mesmo sem precisar ter feito, fez, mas não tinha necessidade de vocês terem marcado lá como presente, né? Porque isso não ia contar negativo para vocês o fato de aparecer pendente lá a atividade, já que vocês não têm obrigação de fazer um teste de recuperação quem teve êxito no teste do dia 17. Então, só para esclarecer, tá certo? Muita gente acessando a atividade da aula e marcando como concluída, só que não tem necessidade de marcar como concluída porque ela não vai ser contada para vocês, porque vocês não tinham necessidade de fazer a recuperação paralela. Mas mesmo sem ter necessidade, é bom acompanhar aqui agora a revisão, porque não deixa de ser um aprendizado a mais para vocês. E aí, nesse caso, sim, colocar lá a presença virtual de vocês no Google Sala de Aula. Ok, meu povo e minha pova? Então a gente não vai se ver não, vai ser só no áudio essa correção. Vocês já me viram de manhã, chega para não enjoar de me ver demais. Tá certo? Agora me ouvir tem que ouvir, porque sinto muito se não ouvir, não tem como vocês saberem o que é que eu tô corrigindo. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos nos preparar para nossa correção. Peguem aí papel, caneta, se quiserem anotar alguma coisa, para a gente poder fazer tudo direitinho nessa nossa aula de hoje à tarde. Pronto? Então vamos lá, já diminuí aqui a nossa tela. Então, nono A e nono B. Então, a atividade de hoje, né? Nossa correção. Vou passar aqui adiante para a gente fazer a nossa... Vocês estão vendo aqui em cima que nós temos... Deixa eu ativar aqui a minha caneta virtual. Pronto. Vocês estão vendo aqui que a gente tem 18 pessoas que responderam à atividade. Então, teste de recuperação paralela da primeira unidade. Essa foi a atividade proposta no Google Formulário de vocês. E vocês no dia estavam em dúvida porque eu fiz essa novidade aqui, né? Eu criei a prova em sessões. Então, eram 3 sessões para serem respondidas. Então, vocês tinham a primeira parte, que era sobre propriedade de potenciação. Então, depois a segunda parte e a terceira parte que os colegas orientaram no dia no teste, que era para vocês clicarem em próximo, que é avançar. De vocês é um pouquinho diferente do meu, porque aqui é a do executor. Vocês eram os editores, na verdade, apenas as pessoas que iam responder, vocês não podiam editar a atividade. Então, esse teste de aprendizagem tinha como objetivo auxiliar na melhoria das notas da primeira sondagem. Lembrando que todas as perguntas são obrigatórias e que prevalecerá sempre a maior nota, comparando as duas testagens. Tenha atenção, lembre das aulas de correção do próprio teste e dos exercícios e boa sorte. Ok? Então, a primeira pergunta que tem aqui no nosso teste de recuperação é: aplique a propriedade da potenciação nas operações abaixo e marque a resposta que seja mais correta, ó. Então, a que seja mais correta significa que pode ser que tenha mais de uma resposta. E aqui vocês têm o quociente. Eu vou passar para outra página, porque na outra página eu posso digitar aqui o quociente 8 elevado a 7 sobre 8 elevado a 6. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Isso. Eu nem dificultei para vocês. Tá vendo como eu tava bonzinho nesse teste? Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, agora é só ano que vem, quando for repetir a mesma série. Então, o que a gente faz aqui? Lembrando que fração, todo mundo já sabe que fração é a mesma coisa que uma divisão. E vocês também já sabem
que essa fração é uma divisão em partes iguais. Lembram que eu falei do bolo? Então eu não posso pegar um bolo e dividir um pedaço maior para mim e um pedaço menor para outra pessoa, porque aí eu estou sendo desleal. Então isso não é uma fração, isso é sabedoria. É querer ser mais esperto que o outro e não combina com a matemática. A matemática tem que ser exata, tem que ser precisa. Então a divisão também tem que ser igualitária. Ou seja, se eu tenho aqui uma fração, isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse 8 elevado a 7 dividido, ó, por 8 elevado a 6. Então, nós aprendemos que o quociente de potência de mesma base, ó, então repare que a base tem que ser a mesma, 8 e 8. Eu não posso ter um número aqui e outro aqui, senão não tem como aplicar a propriedade. Então, isso pode ser uma pegadinha, inclusive. Vocês terem uma questão, aplique a propriedade. E aí vocês vão pegar e vão ver um número de base diferente e não tem propriedade para aplicar. Tem que responder as potências separadamente. Ok? Então, ali o que a gente faz? Conserva a base, 8. E faz o que com os expoentes? Se é uma divisão, a gente diminui. Didi, ó. Didi, mocó, sorrisal, colesterol, neovagina. Então, divisão, diminui. 7 menos 6. Ok? Então, se eu tenho 7 e tiro 6, eu só vou ficar com 1. Então, 8 elevado a 1. Ou, quem quisesse responder, 8. Tá certo? Vamos lá, vamos caçar a resposta para ver. Opção 1, 8 elevado a 1. Essa resposta aqui. Vamos ver se tem essa, porque essa é mais correta que essa. A opção 2, 8 elevado a menos 1. Não está correta essa, porque aqui é positivo. E a opção 3, 1 oitavo. 1 oitavo? Então, a gente já sabe que a opção correta aqui, ó, é essa. 8 elevado a 1. Que é, no meu caso aqui, opção 1. Por que no seu caso aí, professor Ivano? Porque eu já expliquei que a ordem aqui das respostas, ela varia de prova para prova, ela não é igual. Então, pode ser que apareça primeiro aqui como opção 1 a 8 elevado a menos 1, como opção a 1 oitavo. Então, isso vai variar de prova para prova, certo? Isso o próprio Google se encarrega de fazer. Mas aí eu quero aproveitar esse exercício aqui para fazer aqui uma revisão rápida e chegar a essa resposta aqui. Quando é que seria 1 oitavo a resposta da nossa questão? Se aqui fosse o inverso, a gente. Se eu tivesse... Deixa eu botar uma seta aqui só para vocês entenderem. Se eu tivesse isso aqui, ó, 8 a sexta sobre 8 a sétima. Então seria o quê? Isso é a mesma coisa que 8, 6... dividido por 8, 7. Então, aí faria o quê? Conserva a base, diminui o expoente. Se a gente tem 6 e está devendo 7, a gente vai continuar devendo 1. Então, ó, 8 elevado a menos 1. E aí a gente já aprendeu que quando o expoente está negativo, vou trocar a cor aqui da minha caneta de novo, a gente pega esse fantasma que está no denominador, que é o 1, ele vai para o numerador, certo? E o numerador, que era 8 elevado a menos 1, passa a ser 8 elevado a 1 positivo. E 8 elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ó. Então, somente se a gente tivesse aqui o exemplo nosso, sendo o 6 em cima e o 7 embaixo, que daria a opção 3 como resposta. Reparem, daria a opção 2 também. Mas como eu pedi a vocês a mais correta é essa aqui. Ok? Vou até ticar aqui. Ó, essa é a... Vou escrever aqui. É a opção mais correta. Por que, professor Ivan, é a mais correta? Porque essa resposta a
gente. Não tem mais conta nenhuma para ser feita com ela. Então ela já não tem mais para onde ir. Ok? Tranquilinho? A primeira questão. Então lembrando que essa é a nossa primeira questão, certo? Mas que a prova poderia ter variado a posição das questões. Eu estou dando só um exemplo aqui com essa ordem que é a que aparece aqui para mim, mas para vocês pode ter aparecido numa ordem diferente. Então vamos lá. O segundo exemplo aqui, ó, também é para aplicar propriedade. Ainda como no item anterior, tá certo? Aplique a propriedade e marque a alternativa mais correta. Essa propriedade aqui a gente já aprendeu, chama-se potência de potência. Nós já aprendemos também que a potência de potência resolve como? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 7 é a base. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, essa é a nossa resposta aqui. 7 elevado a 18. Ok? Então, ó, vamos caçar aqui a resposta correta. Opção 1, 7 elevado a 9. É a opção certa? Não, porque eu não vou somar 3 mais 6. Quem marcou essa fez isso. Não era. Potência de potência multiplica os expoentes. Opção 2, 7 elevado a 3. Também não é essa. Quem fez isso fez aqui 6 menos 3. Também não é. 6 menos 3 a gente já viu que é o caso do quociente de potência de mesma base. Então a nossa opção certa aqui, no meu caso aqui, era para marcar, ticar, né? Na prova só ia ticar. Eu estou aqui pintando só porque como é o print da tela, eu não tenho como clicar aqui para selecionar a resposta correta. Então, opção 3 para mim, 7 elevado a 18. Ok? Então, muito fácil, né? A gente só somaria se tivesse, ó. Se eu tivesse isso aqui, 7 ao cubo vezes 7 à sexta. Aí somaria. Repete a base, soma os expoentes. 3 mais 6 igual a 9. Mas não foi o caso. Eu pedi diferente, ó. Aí sim aqui seria a opção 1. Eu pedi potência de potência, que teria que multiplicar os expoentes. E para dar o 3 aqui, teria que ser igual ao anterior, né? A gente teria que ter 7 elevado a sexta dividido por 7 elevado a terceira, que aí repete a base e diminui os expoentes. 6 menos 3, que daria o 3, tá certo? Aí sim daria a opção 2 minha aqui como alternativa. Lembrando que, ó, eu inverti aqui, tá vendo? Botei primeiro o 6, depois o 3, porque aqui é menos. Se eu colocasse o 6 depois, ia prevalecer o sinal negativo. Aí já daria outra resposta diferente. Daria 1 sobre 7 elevado a 3. Ou 7 elevado a menos 3. Então, tem que estar muito atento a isso, porque cada situação a gente vai aplicar uma propriedade diferente. E vocês têm que estar ligados aí nessas questões. Vamos à seguinte. Vamos lá, tá muito rápido, tá tranquilo, tá favorável. Aqui agora, ó, seção 2 de 3. Então a gente já vai começar a segunda parte da prova, ó. Então vocês tinham que clicar lá no próximo para poder achar isso aqui. Ah, professor, no meu só tá aparecendo 2 questões. Eu não ia fazer uma prova com 2 questões, né, gente? Parece que vocês não me conhecem. Então a segunda parte é sobre reta numérica. Então, reta numérica, colocar na ordem, tá certo? Então, ó, lembrando de reta numérica, coloquem os números abaixo em ordem. Que ordem, professor Evandro? Nesse caso aqui, em ordem decrescente. Então, o que é decrescente? É uma coisa que decresce. Uma coisa que decresce é uma coisa que
diminui, ok? Então seria o que? Do maior para o menor. Se decresce, diminui. Então tem que começar maior e terminar menorzinho, ok? Então muito fácil isso aí. Vou pegar aqui uma reta numérica. Deixa eu clicar aqui. Tirei aqui minha barra de ferramentas. Vamos pegar aqui em formas, uma reta. Vou desenhar aqui uma reta. Fazer aqui em cima mesmo. Pronto. Saiu muito clara. Eu quero ela mais com outra cor aqui. Pronto, melhorou. Ok? Então tá aqui nossa reta numérica. E aí agora eu vou pegar essa reta e vou marcar aqui a origem dela. Então o que é a origem? Normalmente a gente faz aqui o meio. É o lugar em que ela vale 0. Tudo que está antes do 0 vai ser negativo. Ou seja, menor. Tudo que está depois do 0 vai ser positivo. Ou seja, eita que esse positivo tá feio. Vai ser maior. Então, negativo, menor, positivo, maior. Tá certo? Então, se é do maior para o menor, vai ser de cá para cá. Então, o que vocês teriam que fazer? Olhar aqui os números, ó. Eu tenho 9,475. Ok? Eu tenho 9,4 e eu tenho 9,4747 dízima periódica, ó. Então, eu já expliquei para vocês. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o que mesmo, gente? Número que tá depois da vírgula. 4, 4, 4. Eita, como é que eu vou saber agora qual é o maior? Passa pro seguinte. 7, 7. E professor, é igual e o outro não tem número. Gente, eu já ensinei. Se não tem número é quanto? Se não tem número é 0. Então eu já sei que esse é menor. Eu sei que aqui é 47, aqui é 47, tá igualzinho. Se aqui é 40, esse é menor. Menor dos três, ó. Então se é do maior para o menor e esse é o menor, esse vai ser o último. Vou marcar aqui, ó. Na coluna 3, eu vou marcar 9,4, porque ele é o menor. Já sei que depois aqui vem o 0, ó. Então, aqui é um 0. E 0 é menor do que 7. Agora a diferença vai estar aqui entre esses, ó. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui agora, vou mudar de cor. Que número é esse aqui? 5. 4, 7, 5. Que número é esse aqui? 4. Então, 4, 7, 4. É quase nome de avião, mas avião é 747, não é 474. Então, ó, 475 é maior que 474. Não é fácil? É só olhar, gente, número por número após a vírgula. Se não tiver número, já sabe que tem que completar com 0. Então, ó, aqui a gente viu que o 0 é menor, então ele é o menor de todos, ele é o terceiro. Os outros dois aqui empataram porque é 7, eu passei para o número seguinte. Se esse é 5, esse é o maior, ele vai ser o primeiro, ó. Vou marcar aqui número 1. E aqui a dízima periódica, isso é uma dízima periódica, cujo período é 47. 47 a gente chama de período. E o que é período mesmo, professor? Período é o número que se repete infinitamente, porque é uma dízima periódica. Então, essa dízima periódica 474747, inclusive, vocês devem estar aí se perguntando por que aqui é 474747 e eu só botei 4747. Porque sendo uma dízima periódica, a reticência aqui, ó, ela serve apenas para especificar o número, tá bom? Então eu coloquei aqui de propósito para vocês verem que aqui tem 2, 4, 6 números e pensarem que por ter 6 números é maior que não, não é por isso que a gente olha. A gente olha sempre os 3 primeiros. Então aqui, ó, vai ser o segundo número
E vocês também tiveram alguma dificuldade para marcar isso. Eu expliquei no primeiro teste. E aí vou tornar a falar, porque a gente vai ter outros exemplos, possivelmente em outros testes com essa metodologia. E aí vocês precisam saber como é que resolve. Então, ó, esse é o primeiro, 4,75, ó. Essa coluna não ia mudar de posição, mas os números poderiam mudar. Então aqui o primeiro é 475. Coloca, ó, tá vendo? Igual a batalha naval, linha tal, coluna tal. Ó, que vocês fizeram, no nono B fez a atividade de humanidades. Ó como tudo tá ligado. Aí o 2, ó, o 2 tá aqui, ó, coluna 2, linha 3, ó. 4, 7, 4, 7, 4, 7. E 9,4, coluna 3, linha do meio. Linha do meio. Ok? Muito fácil, né? Agora todo mundo acha fácil. Na hora da prova todo mundo errou. Só tomando uns cascudos. Agora a nossa segunda aqui parte é o inverso, ó. Já é crescente. Então vou voltar. Vou voltar aqui, repare. Volta a caneta. Isso. Repare que no anterior era decrescente. Era do maior para o menor. Se agora é crescente, vai ser o quê? Do menor cresce, ó. Do menor para o maior. Crescimento, ó. Vai aumentar. Do menor para o maior. Vai crescer. Então, essa era a lógica aqui. Mesma coisa. Então, a gente pega lá a reta real. A gente vai inserir a reta real. Eu tô fazendo ela aqui, na verdade, sem preencher. Mas vocês têm como fazer do mesmo jeito aí, tá certo? Pode fazer só na mente, como eu fiz o anterior. Então, se a gente fosse marcar aqui, ó. Eu tenho 3 números para marcar. Vou repetir até aqui do lado. 1,45, 1,425 e 1,4242 dízima periódica. Então isso aqui é uma dízima. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa do outro, ó. Todo número aqui depois da vírgula é igual. Então passa pro outro. Quem é o outro aí? 42, 42. Aqui já é 45. Então eu já sei que esse aqui é maior. Ele é o maior dos 3. Então se eu começo do menor pro maior, se esse é o maior dos 3, ele vai ser o último. Então se eu quiser eu já posso marcar aqui, ó. 3. Terceiro número, maior número é 1,45. Repararam que interessante? Ele é o maior número e só tem 2 números depois da vírgula. Aqui tem 3 e aqui tem 4. Então o que importa não é a quantidade de números que tem depois da vírgula. É qual número que está depois. Então aqui é como se fosse, ó, 450. Então 450 é maior que 425. Agora olhando aqui, ó. 425, 424, não importa o 2, eu vou olhar aqui o terceiro de lá com o terceiro de cá. Então quem é o menor de todos? O menor de todos, na verdade, é o número que tem mais números. Olha que interessante. Então o menor é a dízima. Então ele vem aqui na coluna 1, ó, marca aqui. E o outro, 1,425, vem aqui na coluna 2, que vai ser o segundo número maior. Ó, nesse caso aqui foi uma ordem, apareceu aqui uma sequência, mas vocês já sabem que esses números podem variar a ordem, então nem sempre vai aparecer esse desenho aqui. Poderia aparecer primeiro esse aqui, depois esse vinha aqui no meio, o outro vinha aqui embaixo, e aí ia inverter tudo, por aí vai. Então poderia aparecer de modo distinto a posição de cada número. E aí, seguindo adiante, ainda faltam 2 questões para a gente corrigir. Até aí eu acho que não tem dúvida nenhuma.
né? Tá muito simples esse teste de recuperação, ok? Então, eu vou para agora a terceira e última parte da nossa recuperação, que é para falar sobre números racionais. Marque todas as alternativas que representem o mesmo valor do número abaixo. Qual é esse número abaixo? 29%. Então, como é que eu posso representar 29%? Então, a gente aprendeu que uma fração centesimal, 29 sobre 100, é uma forma de representar uma porcentagem. Então, aqui a opção 3, ó, eu já posso marcar aqui como verdadeira. Opção 3. E aí, ó, a outra é decimal. E agora, como é que eu vou saber qual das duas decimais é a correta? É muito simples, é só dividir aqui, ó, 29 dividido por 100. Pode? Não. Então dá 0. 290 pode? Aí sim, dá 2. 2 vezes 100 dá 200. Para 290 sobra 90. Acrescento 0 ali. Não precisa mais de vírgula, porque a vírgula já estava aqui quando a gente entrou nos decimais. 9 vezes 100, 900 para 900, nada. Então aqui, ó, a gente tinha duas respostas corretas. 2, a opção 2, ela não cabe aqui porque é 2,9. A gente fez a divisão aqui e viu que é 0,29. Então tudo isso aqui, ó, forma decimal. E a fração são formas de representar o quê? A porcentagem. Ok? Então, super, hiper, mega fácil essa questão. Então, bastava só lembrar daquela aula que a gente começou falando sobre frações. E a gente viu as frações decimais. E aí a gente chegou nas frações centesimais quando eu falei da porcentagem. Então, a porcentagem também é uma fração, também é um tipo de divisão, também representa uma parte de um todo. Então, quando a gente diz assim, que vai dar de entrada 29% no valor do carro, da moto, da casa, a gente está dizendo o quê? Que a gente vai pegar o valor daquela casa e vai dividir. Então, vai ficar 71%, a parte maior vai ficar para eu pagar a prazo, e 29% vai ser à vista. Então eu vou pegar e pagar o cash lá na hora. Pá, cash, não é cheque, viu gente? Cash, pá, dinheiro na hora. Aí 29% a gente paga na hora. E o 71%, por que 71%, professor? Para completar o 100, que é o valor do todo, né? 29 é a parte, 100 é o todo. Então esse todo, para completar, precisa de 71%, que é o valor que vai ser dividido. E aí, todo valor que é dividido entra juros. A gente não pode cobrar a prazo o mesmo valor que é cobrado à vista. Ok? Então essa foi a questão da terceira sessão sobre números racionais. E o último, para encerrar, né? Já diz aqui, ó, para encerrar. Só que às vezes a posição foi trocada e aí o para encerrar não cabe, né? Na próxima eu não vou nem colocar. Então, para encerrar, o número 225 é um quadrado perfeito? Sim ou não? Então, para saber se é um quadrado perfeito, a gente precisa fazer o quê? Fatorar. Peraí, que tá feio isso aqui. Deixa eu apagar aqui e escrever mais bonitinho. Então, a gente precisa fatorar, ok? E como é que a gente fatora? 225 é como se fosse um MMC de um número só. Então eu não posso dividir por 2, porque 225 é ímpar. Então eu vou tentar por 3. Para eu ver se pode dividir por 3, eu tenho que somar os números.
5 mais 2 dá 7, 7 mais 2 dá 9. 9 divide por 3. Então, vou dividir por 3. Vamos lá, fazer a conta aqui em cima. 225 dividido por 3. 2 não divide, mais 21 divide. 21 dividido por 3 vai dar quanto? 7, né, gente? 3 vezes 7, 21. Para 22, 1. 15. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, aqui vai dar 75. E agora, vamos ver se continua dividindo por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 divide por 3. Então, vou lá, ó. 75 dividido por 3. Aqui vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. Para 7, 1. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, aqui deu 25. Todo mundo já sabe que 25 não divide por 3, né? Mas vamos lá. 5 mais 2 dá 7, tá vendo? 7 não divide por 3. Então, a gente passa logo para 5. Porque 25 é terminado em 0 e 5 são os números que dividem por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 divide só por 5 mesmo, que vai dar 1. Então, aí, ó, quando a gente fatora para ser um quadrado perfeito, a gente tem que agrupar de 2 em 2. É possível fazer isso? É, ó. Esse aqui forma um casal. Esse aqui forma um casal. Não sobrou ninguém. Então, 225 é sim um quadrado perfeito. Ok, gente? Então, essa foi a nossa prova. Muito fácil. O tempo já se esgotou. Já passei até 1 minuto a mais. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido os assuntos todos. Até porque quem for para a recuperação final vai ter que estudar tudo de novo para aprender. E quem não for, esse assunto é importante para as séries seguintes, tá certo? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.